para você. Olha eu de novo aqui. Na verdade, fiquei um tempo desconectado do YouTube, mas agora estamos aí querendo retomar aí as nossas atividades, principalmente na questão, né, de estudo bíblico. Hoje eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre esse assunto, né, livros apócrifos. Na verdade, nós temos alguns livros que não estão inseridos no cânon, não foram colocados, né, no cânon bíblico. E esses livros parece que ao longo dos séculos foram considerados como demonizados, né, como totalmente falsos, espúrios, e que a gente não poderia nem chegar perto. Hoje, na verdade, a gente, com esse acesso que nós temos, né, através da internet, através dos estudos, nós percebemos que muitos desses livros que não foram inseridos na Bíblia têm um relevante significado, principalmente aqueles livros, literaturas escritas, compostas no período interbíblico. O período interbíblico, você sabe, é aquele que vai de Malaquias até o início de Mateus ali, em torno de 400, um pouquinho mais de anos. Naquela época foram escritos muitos livros. Nós temos vários livros, várias literaturas rabínicas dos judeus que, ao fazer o cânon, optaram por não colocar. Então, estudando esses livros, nós percebemos que existem neles algo de muito valor. Eu quero destacar aqui apenas um livro neste primeiro vídeo que eu estou fazendo. Depois, futuramente, a gente pode até abordar outros textos e outras literaturas. É o livro de Enoque. Olha só, o Enoque falando de outro Enoque. Na verdade, Enoque, lá de Gênesis, né, o sétimo depois de Adão, não Enoque, filho de Caim, essa é uma outra linhagem, mas o Enoque da descendência de Sete, de Adão. Ele foi um profeta, ele foi elevado às alturas, você sabe da história, ele foi arrebatado. E arrebatado para quê? Diz lá a Bíblia, para não ver a morte. Mas a verdade, ele teve ali na sua vida algo muito interessante. Praticamente o mesmo, vamos dizer assim, o que aconteceu com João ao escrever o Apocalipse. Então Enoque foi um profeta, na verdade. Ele recebeu revelações de Deus. Revelações que jamais teríamos condições de entender, de ler, de perceber se não fosse o registro dele. E como sabemos disso? Ora, leia a carta de Judas, que ele vai dizer ali que Enoque era um profeta, assim como profetizou Enoque. Então, se Judas, que é um livro, uma carta canônica, cita o Enoque como um profeta, é sinal que Enoque era profeta de Deus. Por que Judas faria isso se Enoque fosse um qualquer ou fosse um apócrifo para ser desprezado? Então, com esse escrito de Judas, nós percebemos que o livro de Enoque tinha uma relevância, tinha um valor muito grande para os judeus e também para aquela turma ali dos primeiros apóstolos. Então Judas lia Enoque, lia e leu Enoque, com certeza outros apóstolos, discípulos de Jesus liam Enoque. O próprio Jesus, ele cita algumas coisas, sem mencionar obviamente o livro de Enoque, mas que está no livro de Enoque. Então por isso a gente deveria assim tirar, remover de nossa mente todo esse preconceito com relação aos livros apócrifos. Livros apócrifos foram nomeados assim, que significam ocultos, escondidos. Não foi nomeado porque eles são livros totalmente desacreditados. Se alguém pensa assim é porque foi enganado. Eu, por exemplo, tenho aqui uma coleção, tenho vários livros de datas bem antigas. Tem o livro de Enoque, eu tenho o testamento dos patriarcas, né? Aqueles filhos, os 12 filhos lá de Jacó, que compôs ali a população, né? A país, Israel toda. Tem Apocalipse de Moisés, tem textos assim maravilhosos. Agora você me pergunta, e por que não foi canonizado? É preciso fazer uma observação aqui. Tem alguns estudiosos aí na internet,
pessoas peritas em arqueologia, peritas em teologia, em linguística. Tem um aí doutor muito famoso que posta vídeos criticando ou não dando o devido valor ao livro de Enoque. Cuidado, hein, doutor? Cuidado, porque o próprio Jesus disse que muitas coisas o Pai revelou e revelaria aos pequeninos e aos sábios e aqueles diplomados, né, que têm na sua posição ali uma posição elitizada ou acha que tem todo saber e conhecimento. Esses ficaram retidos nessas revelações. Então, eu lendo o livro de Enoque, notei que esse livro enaltece sobremaneira o Criador. Acho que isso basta, né? O livro de Enoque exalta assim ao extremo tanto o Criador como o Messias que havia de vir. Ele fala sobre a criação, ele fala sobre aqueles seres que lutaram contra Deus, que caíram, né, os Néfilis, enfim, uma história muito importante que, lendo o livro de Enoque junto com o livro de Gênesis, a gente aprende muito, edifica muito. Agora, por que não foi colocado no cânon? Pode haver alguns motivos que não foram revelados, pode ter havido essa má intenção, ou pode ter havido uma conclusão genuína, mas não tão pensada assim. A gente não sabe dizer. Agora é estranho, né? A Bíblia ter 66 livros. Esse número é meio estranho, porque os judeus, na verdade, assim como a gente encontra na história das Escrituras, eles valorizavam muito o número 7, 70, e tem mesmo por trás desses números uns valores assim, espirituais que a gente precisa também se ater a isso. Mas era muito usado o número 70. Até a tradução da Septuaginta, o Ptolomeu lá, o rei do Egito, grego, ele solicitou 70 sábios para traduzir a Bíblia. Então o número 70 é muito presente nas literaturas rabínicas e na própria Bíblia. Então seria muito mais coerente a Bíblia ter 70 livros, né? Mas essa é uma opinião minha, uma indagação que eu faço para mim mesmo, né? Por que 66 livros e não 70? Será que naquele período intertestamentário não tinha lá 1, 2, mais 3, 4 livros inspirados por Deus? Como, por exemplo, o próprio livro e as escrituras de Macabeus, que narram um período ali que é muito importante a gente conhecer. E esses livros constam apenas na Bíblia Católica e em algumas outras igrejas aí espalhadas pelo mundo. Então, por que Enoque, sendo citado por Judas e lido muito pelos judeus, não está no cânon? Esse próprio doutor aqui, que eu não quero citar o nome, ele disse que realmente não está porque é um livro que não foi considerado inspirado e a gente tem que respeitar isso. Agora, por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais? Porque a justificativa que muitos dão é a seguinte: não, Deus esteve sobre todo o processo da canonização. Mas é assim mesmo que Deus age? Então por que existem Bíblias diferentes? Por que existe essa Bíblia católica com livros a mais e a protestante com livros a menos? Deus errou no seu controle? Então é preciso entender que por trás das traduções, por trás da canonização, tinham homens falhos. Então, quem sou eu para dizer que o livro de Enoque é inspirado? Não sou eu que vou decidir isso. É a igreja que tem que voltar às suas raízes e estudar isso e verificar se isso de fato é assim. Então, não dá para a gente definir isso. Agora, no mínimo, a igreja deveria estimular os seus membros, estimular os cristãos a lerem esses livros considerados apócrifos. É bem verdade que tem gente que não lê nem a Bíblia, né? Tem gente que não lê nada da Bíblia, não estuda a Bíblia, quanto mais esses livros. Mas aquele que quer se edificar, aquele que gosta da Bíblia, que quer aprender, que já leu a Bíblia várias vezes, leiam esses livros. Principalmente o livro de Enoque, você vai se edificar muito. Então por isso que eu digo assim, eu não posso afirmar que é inspirado. Pela escritura, a maneira como Enoque cita as coisas, como ele exalta o Criador, eu defino para mim mesmo que é um livro inspirado por Deus. Mas eu não posso assim falar e pregar e dizer que esse livro tem que estar na Bíblia. É a igreja que decide. Mas eu
aconselho, eu indico, estimulo as pessoas a ler o livro de Enoque. Você vai aprender muita coisa que está no Gênesis, que está meio assim, difícil de entender no Gênesis, mas que Enoque esclarece. E é na época que ele viveu, o período antediluviano, o período ali do castigo de Deus, naquelas chuvas, naqueles eventos terríveis, né? Os plasmas, as águas ardentes, né? A abertura das fontes do alto, do céu, né? A abóbada celeste, enfim, toda aquela tragédia Enoque cita. Por quê? Porque ele foi elevado às alturas e ele atravessou dimensões celestiais. E isso está revelado. Então, o livro de Enoque realmente ele concede a nós uma edificação, um entendimento, ele aumenta assim a nossa curiosidade, o nosso desejo de aprender mais. Então é estranho mesmo o livro de Enoque não estar no cânon. E é estranho o livro de Apocalipse estar. É claro que tem que estar mesmo o Apocalipse, porque ele é um livro autêntico. Mas se o livro de Apocalipse, que é tão mais difícil do que Enoque, tão mais complicado, foi aceito, por que Enoque não? Simplesmente porque não foi ele que escreveu, a literatura é da época do período intertestamentário? Qual o problema disso? Qual o problema de eu escrever um livro contando a história de 1000 anos atrás e colocar lá, esse livro do profeta tal? Qual o problema disso? Isso não faz do livro um livro mentiroso, né? Para quê? Que cargas d'água, né? Esse escritor ia escrever todo aquele livro, aqueles volumes de Enoque e propagar. Para que ele ia fazer isso? Perder tempo? Sendo que ele está escrevendo algo não para se autoexaltar, mas exaltando o Criador. Então realmente é uma curiosidade que levanta a nós essa questão do livro de Enoque não estar no cânon bíblico. Então o que mais chama a atenção é o fato de Judas citar. Então se o Judas citou o livro de Enoque, é porque ele era um livro valorizado e chamou Enoque de profeta. Ele disse isso, assim como profetizou Enoque. Olha, o profeta não era uma pessoa qualquer. O profeta recebia a revelação de Deus. Então, se Enoque profetizou aquele trecho que Judas disse, com certeza o livro dele é confiável. Com certeza a literatura é para ser lida. Tá bom? Então, essa é apenas uma introdução, uma dica aqui. Tenha acesso, leia o livro de Enoque, leia, estude, e isso vai aguçar o teu desejo, aguçar a tua curiosidade de conhecer mais sobre a revelação do Criador, a história, as águas primordiais, as estrelas do céu, né? o zodíaco, por que existem as constelações, o caminho do sol, o caminho da lua, por que os astros estão dispostos dessa maneira. Então Enoque foi para lá. Então, se ele foi para lá, ele tem autoridade e ele pode dizer o que ele viu. Tá bom? Fique aqui essa dica, leia o livro de Enoque e assim você será abençoado. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.